gratos a Ti, Pai. Nessa manhã nós escolhemos focar no Senhor e dizer obrigado, Jesus. Obrigado. Você pode levantar sua mão a Ele e dizer obrigado, Jesus. Obrigado, eu entendo nessa manhã, porque você ressuscitou naquele dia, nós ressuscitamos com o Senhor, Pai. Oh Deus, não há palavras, não há canções que possam, ó Pai, se igualar ao tamanho do poder, da grandeza que foi a Tua ressurreição, Pai. Eu oro para que nessa manhã, Pai, o Teu Espírito possa de alguma maneira falar conosco, Pai, possa revelar, e que nós possamos sair daqui mais apaixonados por Você, mais entendidos, ó Pai, daquilo que o Senhor fez, quão grande foi aquela ressurreição. Oh Pai, abra os nossos olhos, abra a luz, derrama a Tua luz no nosso entendimento, ó Pai, que a nossa vida não seja mais a mesma, que o nosso amanhã possa ser transformado pela revelação de hoje, que a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor possa ser, Pai, transformado pela renovação da Sua palavra. Nessa manhã nós pedimos, ó Deus, fala conosco, nos guia, ó Pai, nos mostra. Nós estamos aqui, ó Deus, como Maria, Pai, aos Seus pés. Nós focamos a nossa vida em Ti, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Dê uma salva de palmas para o nosso louvor poderoso. Aleluia. Nossa equipe da mídia também merece a salva de palmas. Nosso diaconato. E a nossa equipe do DI merece um grito, irmão. Oh, aleluia. Amém. Deus é fiel. Obrigado por você estar sentado tão bonitinho aqui no meio, né? Irmãos, hoje é a manhã de Páscoa, de ressurreição. O que significa para você? Se é do Brasil, significa ovo da Páscoa, né? Estou brincando. Alguém aqui teve coragem de comprar um ovo da Páscoa? Irmão? Quem? Levanta a mão, deixa eu ver quem comprou um ovo da Páscoa aí. Pode levantar a mão, não é pecado não. Estou falando tem coragem porque é caro, né? É muito caro. A hora que eu penso no valor, eu falo, dá para fazer outras coisas, não dá, irmão? Mas eu gostava muito quando era criança, principalmente do Laca. Quem gosta do ovo da Páscoa do Laca aí? Do Laca, mas o meu favorito de todos era o Alpino. Quem gosta? Mas na época da escassez eu gostava do Nestlé azul, que vinha quase uma caixa de bombom dentro dele. Quem lembra daquele Nestlé azul? Pobreza, né? Era um daquele lá para a família inteira, né? Mas tinha, né, irmão? Melhor do que não ter, né? E depois a gente foi melhorando, mas então quando a gente começou a crescer, eu gostava do azul, porque tinha 1 quilo de, eu lembro até hoje, era 1 quilo de, e vinha a caixa de bombom do azul, da Nestlé azul. Alguém aqui por acaso gosta da caixa da Garoto amarela, irmão? Eu nunca vi um ser humano que gosta daquela caixa amarela da Garoto. Bom, o Paulo é diferente, né, irmão? O Paulo é diferenciado. Vocês preferem o da Garoto amarelo ou da Nestlé azul? A cor da cadeira já tem a revelação para você. É muito melhor. Quem lembra do Sensação aí? Hã? Deixa para lá, vamos mudar o assunto, que está todo mundo medicado nessa igreja, pela palavra de Deus, amém? Irmãos, eu tenho uma palavra aqui tão poderosa, era tanta coisa. E eu estava, enquanto estava preparando isso aqui, irmão, você acredita que eu fiquei emocionado? Eu fiquei emocionado demais. Fiquei de derramar lágrima mesmo, sinceramente. Porque é tão profundo, irmãos. A ressurreição de Cristo é tão profundo, é algo tão profundo, que eu fico sempre tentando deixar o mais simples para que você possa entender, mas ao mesmo tempo eu não quero que seja tão simples ao ponto que você não entenda a profundidade do que foi isso. Foi algo tão profundo, irmãos, é algo tão épico na história, é algo tão crucial na história, a ressurreição de Cristo, irmão. Eu não sei você, irmão, mas Maomé morreu. Quem que é Maomé? Do muçulmano. Maomé morreu. Allan Kardec morreu. O Buda morreu. John Smith, que é dos Mormons, morreram. Jesus também morreu, mas adivinha? No 3º dia, irmãos, ele ressuscitou. Isso é fato, é comprovado na história. Não tem quem se iguale ao nosso Deus. E Paulo é tão forte em dizer tantas verdades para nós. Ele fala, irmãos, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Isso é muito forte, irmãos. Se ele ressuscitou, a nossa fé é inútil. Sabe o que é inútil, irmãos? É aquilo que não serve para nada.
Então a ressurreição é muito importante, irmãos. Amém? Muito importante. Nós vamos estudar um pouquinho nessa manhã. Você está feliz? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos entender aquilo que foi feito por nós. Então a gente consegue viver isso. Amém? Mas antes disso, irmãos, eu estou incomodado com algo no meu coração. Eu vou descer, deixa eu descer. Eu vou descer aqui, já está tudo no jeito aqui, ó. Ô, irmão, faz tempo que eu não vou na academia, mas estou aguentando aqui. Irmãos, hoje vai ter 100, hein? Fala para o teu vizinho, hoje você vai perdoar todo mundo. Oh, glória a Deus. Até a sua sogra hoje vai ser perdoada. Obrigado. Irmãos, sabe uma coisa que eu queria já... Você sabe que eu gosto de quebrar a religiosidade, né? Uma coisa que eu queria quebrar já hoje para nós. Se você aprender só isso no culto de ceia, eu já fico feliz. No culto de Páscoa. Jesus não é mais aquele Jesus, irmãos, que todo mundo conhece. Na cruz do Calvário. Nós precisamos mudar essa imagem. Quando a gente pensa em Jesus, às vezes a gente pensa ele na cruz, sofrendo, né? A Igreja Católica ainda usa Jesus na cruz. Henry lá escreve, ainda usa, mas você sabe que nós não podemos usar esse símbolo mais? Porque aquele foi um momento muito importante da redenção, da remissão dos pecados, foi muito importante, mas aquele não é Jesus, aquele foi um estágio, aquele foi algo que ele precisava fazer, foi uma estação, um momento muito importante. Mas pergunta ao vizinho, você sabe como é que Jesus está hoje? Pergunta ao vizinho, você sabe qual que é o jeito do seu Senhor hoje? Então eu quero começar quebrando esse tabu. Abra comigo no livro de Revelações, Apocalipse. Abra comigo em Apocalipse, irmãos, porque você precisa ter imagem desse Jesus. Eu tentei fazer umas imagens aqui no AI, ficou cabuloso. Mas não vou postar não, depois você usa essa criatividade. Apocalipse aqui, no capítulo 1, no versículo 9, eu quero quebrar primeiro essa religiosidade, irmãos. A gente vê sempre Jesus aqui. E foi importante. Mas depois que ele foi ressurreto, ele vai se apresentar aqui ao João, né? O Evangelho de João, o João que escreveu, o João estava na ilha de Pátimos, exilado. Jesus se apresenta para ele. E João fala que quando ele viu Jesus, irmão, ele caiu no chão. Olha aqui, João 1, Apocalipse 1:9. Quem chegou, diga amém. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para o qual Jesus nos chamou, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ele estava no Espírito, teve uma visão, amém? De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envio às 7 igrejas nas 7 igrejas, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, fala, quando me voltei. Para ver quem falava comigo, eu vi candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém, semelhante ao Filho do Homem, vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o seu peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele morreu na cruz, ele sofreu, ele foi separado de Deus, ele estava pagando o preço do nosso pecado, o seu sangue foi derramado, o seu sangue clamou, justifica, então Deus pôde descer do céu e justificar ele, mas uma vez que ele ascendeu, irmãos, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ele recebeu todo o poder. A Bíblia fala, quem é este que está entrando no céu? Quem é este coroado de glória, coroado de majestade? O Jesus que você serve é um Jesus muito poderoso. Não é um Jesusinho que está lá na cruz, que foi entregue, ele fez aquilo porque ele ama você. Mas hoje ele já tem as chaves do inferno e da morte. Ele reina sobre tudo, ele reina sobre todos. E ele é o seu irmão mais velho.
Ele é o seu advogado. Ele é o seu juiz. Ele é o justo, aquele que morreu pelos seus pecados. É aquele que falou, peça qualquer coisa em meu nome, eu vou fazer. Nós precisamos ajustar essa imagem, irmãos. Você precisa ajustar essa imagem como Jesus é, porque essa é a realidade que Ele é, irmãos. Na cruz Ele se expôs, não sei se você sabe, mas na cruz Ele morreu, Ele se expôs, Ele estava nu diante de todos. Ele passou a vergonha da cruz, porque era o plano do Senhor. Mas quando o tempo deu certo, irmãos, Ele ressuscitou. E Ele não é mais fraquinho, não. Fala para o teu vizinho, meu Jesus não é fraco, não. Meu Jesus não está na cruz do Calvário. Meu Jesus está à destra de Deus num lugar de autoridade. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão a gente fica aqui, parado, ajoelhado, orando diante de uma cruz com Jesus lá. Essa não é a condição dele. Olhos de fogo, irmão. Manto de ouro. Meu Deus, voz como que? De muitas águas. Você vai ouvir um dia essa voz. A voz que você escuta agora é do Espírito Santo. É uma voz amiga, uma voz do conselheiro, do ajudador. Um dia você vai ouvir a voz dele. E você vai fazer como o João. João aqui, quando ele ouviu, ele caiu. Ele falou, não sou digno, não vou nem olhar para você. Porque a face dele resplandece como o sol. Esse não vai ser o seu Jesus. Esse é o seu Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Irmãos, há muitos benefícios da cruz. Há muitos benefícios da ressurreição. Quem está comigo? Amém. Sem a ressurreição, não existia evangelho. Mas vem aqui, vamos falar um pouquinho de Jesus, onde Ele está sentado nessa manhã. Eu já quero declarar para você, irmãos, nós vamos levantar o nome dEle nessa manhã. E o que está de errado na sua vida, e o que o Satanás tem feito na sua vida, isso vai acabar. Não sei se é medo, se é ansiedade, se é pobreza, se é escassez. Nós vamos orar hoje poderoso, exaltando o nome dEle. E alguma coisa vai ser transformada. Alguma coisa vai acontecer. Porque não é possível, onde tem um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, não é possível que a circunstância permaneça a mesma. Não é possível que não tenha milagre na sua casa. Não é possível que não tenha poder na sua vida. Aleluia. Paulo orando aqui, abra comigo em Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 18. Efésios 1, 18. Diz assim, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Eu finge que você é crente. Eu vou pregar, você finge que é crente, dá um amém, concorda. Olha isso aqui. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica, fala rica, e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Irmãos, Paulo viu alguma coisa que nós precisamos ver. Paulo, ele viu alguma coisa. Paulo, ele era o cara, irmãos. Cresceu aos pés de Gamaliel, PhD de PhD do PhD, do top, romano, cidadão romano, judeu, fariseu, ele era o top das galáxias. Mas em algum momento da vida dele, quando ele caiu do cavalo, ele falou, alguma coisa mudou. Ele falou assim, eu tenho por perca, eu considero como esterco tudo que eu conheço, para simplesmente conhecer Ele e o poder da sua ressurreição. Meu Deus do céu. Paulo estudou tanto que ele falou, quer saber? Eu preciso abrir mão de tudo que eu sei, para que eu possa conhecer Ele de verdade. Irmãos, Deus quer te revelar de um jeito que você vai entender o poder que há no nome de Jesus. O Smith Wigglesworth dizia, se o povo entendesse o poder que há no nome de Jesus, se a igreja acordasse para saber a posição que ela é em mim, a sua vida seria diferente. Nós precisamos voltar, irmãos, a estudar a respeito de que Jesus fez, daquilo que te pertence. Isso vai mudar o seu sorriso, isso vai mudar o seu desespero. Rica, gloriosa herança. Quem tem rica, gloriosa herança aí? Amém. Que Ele deu a seu povo. Quem é o povo de Deus aí? Amém. Ele fala, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para com o pastor.
Eu também oro. Paulo está orando pelos crentes de Éfeso. Ele está orando, falando, eu oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que... Se você não sabe, você não pode crer. Se você sabe e você crê, você usufrui desse poder grande. Irmão, chegou a hora da sua vida mudar. Chegou a hora das pessoas começar a ver algo diferente na sua vida. Não é só porque você é bonitinho, ajustadinho, organizado. Não, chegou a hora das pessoas começar a ver um pouco mais de poder de Deus. Chegou a hora das pessoas começar a ver que algo sobrenatural anda com você. Que você não é só uma pessoa organizada, que você não é só uma pessoa estável, mas chegou a hora das pessoas realmente ver que existe um sobrenatural. Não vai ser a nossa sabedoria humana que vai ganhar as pessoas para Cristo. Não será a nossa sabedoria humana, não será o nosso esforço humano. Paulo falou, eu vou abrir mão de tudo isso. Eu considero como esterco, para ser achado nele, não tendo a minha justiça própria, mas a justiça que vem dele. Meu Deus do céu. A gente está focado tanto nas coisas que temos que fazer, irmãos. Mas sabe, a sua justiça diante dele, sabe o que o profeta diz? É trapos de imundícia. É roupa do Walmart furada. É a sua justiça diante dele. O melhor que você pode fazer, o melhor que você possa ser, não se compara o ser nova criatura em Cristo Jesus. E você saber o que você é, o que você tem. Oh, meu irmão. Vocês tomaram café de vir para o culto, irmão? Você está animado? Você está ficando animado? Eu oro para que entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Os que? Está crendo no quê? Está falando do quê? Está se alimentando do quê? O poder vai se manifestar para quem crê. Olha isso, irmão, presta atenção. É o mesmo poder. Põe aí na tela, por favor. Eu oro para que você entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco que cremos. Quando eu creio, eu acesso o poder, sim ou não? É o mesmo poder grandioso, passa aí, que fez o que, irmãos? Que ressuscitou Cristo dos mortos. Meu Deus do céu. Igreja, acorda, igreja. Nós precisamos entender isso, irmãos. Eu não posso avançar se a gente não entende isso. Não, nada mais tem valor. Se eu creio, acesso o poder insuperável de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez assentar nos lugares de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Se Cristo não ressuscitou, logo a minha fé é em vão. Mas se Cristo ressuscitou, a minha fé não é em vão. Eu vivo o poder da ressurreição hoje. Cura hoje. Alegria hoje. Provisão hoje. Vida hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meu Deus do céu. Eu tenho acesso. Irmão, se ele ressuscitou Jesus, deixa eu falar, tem dois tipos de ressurreição. O primeiro é reviver, o segundo é ressurreição. Reviver é o que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu, reviveu e depois morreu de novo, sim ou não? Jesus, ele morreu, mas ressuscitou para nunca mais morrer. O poder, irmãos, se o poder que ressuscitou Lázaro é o poder de cura, de milagre, está disponível hoje, já seria bom demais. Porque se você morrer, tem poder para você reviver. Mas não é esse que está disponível. O poder que está disponível, meu Deus, é o poder que não só reviveu o corpo de Cristo, mas é o poder que foi lá embaixo, arrancou ele do centro da terra. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fala para o teu vizinho, só acontece para quem crê. Então você precisa estudar, nós precisamos estudar aquilo que foi feito, aquilo que nos foi dado. Tem mais poder do que isso, irmãos.
Como pode um câncer vencer um cristão? Como pode uma tristeza vencer um cristão? Como pode, irmãos? Como pode? Se eu creio e tenho acesso a esse poder inabalável, meu Deus do céu, em nome de Jesus, receba. Como pode? Estou só brincando. Está curada já. A gente precisa entender, irmãos. Essa revelação precisa ser forte no nosso coração. Quem está comigo? Amém. Aleluia. O Natal nós celebramos apenas o nascimento. Celebramos o plano eterno sendo revelado. Sim ou não? No Natal nós celebramos o nascimento. Isaías 9,6 diz o quê? Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. No Natal nós celebramos o nascimento de Cristo. Deus encarnando, sim ou não? Sim. Mas na Páscoa nós celebramos a consumação da nossa redenção. Na Páscoa nós celebramos o quê? Que Ele ressuscitou com poder e glória e majestade. Não está mais lá, ai, coitadinho do meu Jesus. Não, não! Ele está sentado num trono de justiça, irmãos. Seus olhos são de fogo, seu cabelo é branco. Não tem problema ter cabelo branco não, viu, Bel? Tá lindo. Viu, meu lindão? Na Páscoa nós declaramos, no Natal nós anunciamos, Ele veio, na Páscoa nós declaramos, Ele vive. No Natal nós declaramos, Ele veio, na Páscoa nós declaramos, Ele vive. Ele vive. Por meio da sua ressurreição nos comprou, venceu a morte e nos deu acesso à vida eterna. 1 Coríntios 15, 14, anota aí, põe na tela, 1 Coríntios 15, 14, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Irmão, presta atenção, os milagres vão acontecer não é porque você está jejuando, orando, não é porque você está lendo muita palavra. Os milagres vão acontecer porque Jesus ressuscitou. Você não tem que fazer muito, irmãos. Você tem que primeiro parar de reclamar. Que reclamação bloqueia o agir de Deus na sua vida. E segundo, você tem que andar em obediência naquilo que você já sabe. E terceiro, abrir a sua boca, irmãos, e profetizar a palavra de Deus sobre a tua casa. Abra a tua boca, irmãos. O poder se manifesta para aquele que crê. Vamos falar bem forte. O poder se manifesta àquele que crê. A fé sem a ressurreição é desprovida de serventia. Não serve para nada. É inútil porque não salva, é improdutiva porque não transforma, é impotente porque não vence a morte. Essas religiões, todas que eu falei aqui no começo, sem a ressurreição. Mas nós temos a ressurreição. Deixa eu falar, nós servimos ao Deus que de fato ressuscitou e pagou o preço para nós. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus é tão bom. Lucas 24, 1 e 6, esse texto é lindo, né? Mas no primeiro dia, Ana leu aqui, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, domingo, mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Imagina a tristeza dessas irmãs. Eu vou ali passar um olhinho, limpar o corpo, deixar ele cheirosinho, né? Quem está pegando a vibe aí da tristeza? Vamos ali limpar, organizar. Chegando no túmulo, versículo 2, Lucas 24, 2, encontraram a pedra removida do túmulo. Primeira coisa, quem remove a pedra é só quem tem autoridade. Tinha que ser um oficial romano, você não podia remover porque era um crime remover. Chegaram lá e falaram, alguma coisa está errada. Alguém mexeu essa preda, fala preda aí. Inclusive as suas crianças hoje estão fazendo uma tumba. Você vai receber, explica para ele o que é ressurreição. Nós compramos um donut e vai fazer uma tumba com o donut abrindo e fechando. Amém? Se for eu, né? Eu vou chegar em casa só contando para a mãe, já tinha comido donut. Mas se você receber, se você for um donut, mas foi ideia da Kelly. Foi ideia da Kelly. Amei. Amém.
Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus Cristo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: boa noite, tudo bem? Não. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A definição bíblica de ressurreição é o ato de alguém que morreu voltar à vida pelo poder de Deus, com um corpo transformado, glorificado e eterno. Fala comigo, um corpo transformado, glorificado e eterno. Irmãos, nós vivemos hoje vários benefícios que a ressurreição comprou, todos, né? Mas nós vivemos hoje conectados com Deus. A Bíblia fala que aquele que se une, aquele que entrega a sua vida a Jesus, se une a Ele, a um só Espírito com Ele. Nós fomos recriados por dentro, sim ou não? Amém. Aquele que está em Cristo Jesus, aqueles que estão é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus falou para Nicodemos: é necessário vos nascer. Quem nasce da carne é, quem nasce do Espírito é. Então existe um nascimento que é do Espírito. Quando eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida, o meu espírito é regenerado. Pum. Ezequiel fala: o coração de carne é tirado, o coração de pedra é tirado e um coração novo de carne é colocado. E dentro desse novo espírito, vem ainda por dentro dele, é recheado, o Espírito Santo. Não é só o biscoito, é o biscoito com o recheio no meio. Deus te fez um biscoito novo e botou o recheio do Espírito Santo. Fala pro teu vizinho: você é um biscoito recheado, meu irmão. Ele não só te deu um Espírito novo, mas dentro desse Espírito Ele colocou o Espírito Santo. Por isso eu quero te dar a segunda advertência hoje. A primeira foi: não pensa em Jesus na cruz, sofrendo. A segunda advertência é: nunca mais diga que você está sozinho, porque isso é mentira. Nunca mais diga: estou sozinho, estou me sentindo desamparado. Irmãos, Deus, o Espírito Santo mora dentro de você. A voz, o consolador, o amigo mais chegado que o irmão, a solução dos seus problemas. Mark Henke já falou: segue o Espírito Santo que você vai passar por inteligente. Que ele conhece todas as coisas. A Bíblia fala: quem conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem? Quem conhece as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus? O Espírito de Deus mora dentro de nós. O nosso espírito entra em contato com o Espírito Santo. O nosso espírito traz a respeito da nossa vida e tudo que nós precisamos ativar na nossa vida. O Espírito de Deus traz de dentro de Deus, das profundezas de Deus, tudo aquilo que nós precisamos ativar na nossa vida espiritual, mas que pertence a nós e que está dentro de Deus. Não entendeu nada que eu estou falando? Vem cá, Mateus, vem cá, pastor Leandro. Pastor Leandro está bonitão, vai ser o Deus. Esse aqui vai ser o ser humano recriado. O espírito do homem conhece as coisas do homem. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. A Bíblia fala: nós não sabemos orar como convém, porém o nosso Espírito ele faz intercessão com gemidos inexprimíveis, orando a vontade de Deus para nós. Como você está dizendo que você está sozinho, irmãos? Se você tem acesso, se o seu coração novo, recriado, tem acesso ao que pertence a você e está dentro do próprio Deus. Pastor, eu preciso saber o que pertence a mim. Pastor, eu preciso saber aquilo que Deus tem para mim. Irmão, entra em comunhão com Ele. Entra em comunhão com Ele. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração humano aquilo que Deus nos tem preparado. Mas Deus nos revelou pelo pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus dentro de você comunica com o próprio Espírito de Deus, o Espírito do Criador. É por isso, animal, que você tem que orar. Chega a sentar, em nome de Jesus, obrigado. É por isso que você tem que orar, filho de Deus.
Não é para orar para pagar a penitência, é orar porque você precisa entender, Pai, qual o seu plano para mim? Pai, qual o seu plano para os meus filhos? Pai, qual o seu plano para a minha igreja? Pai, qual os seus planos para mim? Me fala, me mostra. Por isso que Paulo fala, quando eu oro em línguas, eu falo diretamente com Deus. O meu espírito ora de fato. Quantas das nossas orações, irmãos, são só canções, são só repetições? Mas Jesus falou, entra no teu quarto e em secreto. Ele não estava falando só de um lugar externo, irmão. Ele falou, eu vou preparar morada para você, para que aonde eu esteja, você também esteja. A pessoa acha que Deus está falando isso aí por causa do céu. Não, irmãos. Jesus está falando, eu vou preparar morada para que o lugar que eu tenho hoje em Cristo Jesus, em Deus, para que o lugar que eu tenho hoje, o acesso que eu tenho com o Pai, você também tenha. É isso que ele está falando. Tanto é que ele fala, eu vou voltar e eu vou me manifestar em você. Eu não vou subir e você vai subir. Eu vou voltar, eu vou subir para preparar a morada. Eu vou voltar para que onde eu esteja, você esteja também. Eu vou voltar e vou me manifestar em você. Não é ir para o céu fazer mansão, não, irmãos. Ele falou, eu vou subir, porque o lugar, o endereço que eu tenho, a comunhão que eu tenho com o Pai, para que você tenha também. E estamos gastando tempo lá de fora, tentando desenvolver só as coisas naturais. Não, é no Espírito. É orando, é buscando, é se consagrando. É lendo a palavra, é cantando louvores. Quem aqui já teve um momento de louvor, adoração e Deus te trouxe uma direção? Todos nós, irmão. Quem aqui queria matar alguém, se entrou para orar, se quis amar depois da oração? Você fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque a sua alma, irmão, não é um guia. A sua alma não é um guia seguro, mas o seu coração é. Se não há ressurreição, nada disso existe, irmão. Eu quero ativar em você, você precisa melhorar. Fala para o teu vizinho, você precisa melhorar. Fala com toda a autoridade, vai. Só cuidado aí que se você mora com ela, depois vai ser difícil. Fala, você precisa melhorar. Não, pastor, fala, nós precisamos. Então vai, nós precisamos melhorar, vai. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos andar nessa consciência, irmão. É inadmissível um crente triste. Ah, pastor, mas a gente não fica triste? Fica. A gente fica abatido. Mas não desanimados. Amém? Chega a notícia, as coisas acontecem. Eu tenho uma alma, Deus também me deu uma alma. O pastor está falando que nós não temos. Temos uma alma. A questão é, ela sentiu, teve um impacto. E aí, vou deixar ela governar? Vou deixar ela ditar? Ou vou me levantar por dentro? Paulo fala, eu vou orar com entendimento e eu vou orar em espírito. É uma decisão. Fala, eu posso orar? Aleluia. Bom demais. Meu Deus do céu. Estou só no começo aqui das anotações, já está na hora de acabar. É muito poderoso, irmão. Você é muito poderoso. Você é poderoso demais. Você é muito lindo. Por dentro. Você é muito lindo, irmãos. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pelo amor de Deus, olha como você é poderoso. Você já é tudo isso, irmãos. Agora, se eu não creio, se eu não alimento, essas coisas não saem para fora. Não é pelo esforço humano. Paulo fala, nenhum esforço humano tem poder contra a sexualidade. Sensualidade. Ele fala, nenhum poder humano tem. Mas, quando você se alimenta dessas coisas, você está se fortalecendo. Essas coisas vão crescendo. Quem está perdoando mais coisas que não perdoava antigamente? Alguém pode falar? Quem está andando mais em amor, mais em paciência? Irmão, você tem que ser meio... A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo, não se embriagueis no vinho. Por que ele falou de se embriagar? Porque quando você se embriaga, você perde o senso das coisas, sim ou não? Eu nunca fiquei bêbado. Alguém aqui não levanta a mão, não. Fica com a mão baixada. Abaixa a mão. Mas dizem por aí que quem fica bêbado perde a noção das coisas. Eu lembro, coitado do meu irmão, aconteceu comigo, eu posso contar. Eu lembro que eu estava em casa com os meninos lá da igreja, de repente chega o meu irmão bêbado. Como dirigir, eu não sei, só misericórdia de Jeová.
Ele achava que ele era milionário, bêbado. Nós estávamos lá assistindo videogame, assistindo alguma coisa. Quem está com fome aí? Jovem, jovem sempre está com fome. Quem está comigo? O que você tem que falar para o jovem é, acabou. Espera um pouquinho mais, nem perguntar se está com fome, né? Quem está com fome aí? Diego, pode pedir pizza para todo mundo que eu vou pagar. O que vocês quiserem, paga. Tiago, vem cá. Eu jogava ele na cama lá, tirava o sapato, dormia com a roupa do trabalho. Depois ele acordava, já ia direto. Né? Já jogava ele na cama, fechava a porta. Porque ele perdia noção. Né? Tem gente que fala, eu só ficava corajoso depois que tomava um gole. Porque tinha vontade de ser corajoso, mas não conseguia. Mas quando estava sob o efeito do álcool, as emoções cedia. É interessante isso. Meu irmão hoje é crente, meu irmão. Show de bola. Firme e forte na palavra, vai na igreja, é dizimista, tem a sua empresa, é um sucesso. Daqui a pouco ele está aqui visitando a gente. E ele é totalmente diferente de mim. Tem uma barba desse tamanho, é careca. Viu? É um sucesso. Minha família hoje, graças a Deus, todo mundo são salvos. Viu? São maravilhosos. O que está acontecendo aí? Careca, é diferente de mim. O que acontece, irmãos, é que quando você se embriaga, aquilo que era difícil para você, você perde a noção, você perde as travas. E Paulo está falando, não se embriaguei com vinho, porque isso causa dissolução, sim ou não? Mas ele fala, enchei-vos do Espírito. Irmão, quando a gente está cheio do Espírito, nós não vamos ficar bêbado como quem bebe, mas nós vamos sim estar encharcados das realidades que nós somos. Aquilo que parecia que era difícil na sua carne, quando você está cheio, porque você vai perder. E é interessante que quando o Espírito Santo caiu, lá em Atos capítulo 2, o pessoal passou na igreja, viu aquele tumulto, e Pedro se levanta, que ele estava no chão, ou estava na cadeira, alguma coisa estava acontecendo ali, que estava fora da situação. Pedro se levanta e fala, irmãos, o que vocês estão vendo, eles não estão bêbados. Porque parecia, sim ou não? O pessoal passou e começou a comentar, essa galera está toda bêbada. Falou, o que você está vendo, eles não estão bêbados. O que você está vendo é aquilo que o profeta Joel prometeu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O derramado Espírito Santo na nossa vida, irmãos, vai criar uma reação diferente em nós. As coisas que te afetam não vão te afetar mais. Coisa que tirava você do sério, não vão tirar mais. Porque você vai estar firmado, confiando no Senhor, sabendo que você tem um relacionamento puro, justo com Ele. Ah, pastor, e se eu errar, você volta. A posição que você tem hoje não foi você que conquistou. Foi te dado pela graça. Se você não volta porque você acha que a sua religiosidade conquistou algo, a sua religiosidade não conquistou absolutamente nada para você. Quem conquistou foi Jesus. E se eu erro, eu peço perdão, me arrependo, volto, peço a ajuda do Espírito Santo. E está tudo em paz. Amém, irmãos? É tão poderoso esse poder. Quem recebeu um pouquinho desse poder? Eu quero que você estude, irmãos, aquilo que te pertence. Nosso Redentor está vivo. Amém. E isso muda a minha vida, isso muda a sua vida. Primeira Coríntios 15:3. 1 Coríntios 15:3 diz assim, antes de tudo, 1 Coríntios 15:3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 5, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Irmão, Jesus realmente, Ele veio. Realmente, isso aconteceu.
Não tem como negar. Não tem como refutar. Não tem. Tentaram. Estão tentando, mas ninguém consegue. Porque é um fato. Nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus vive. E nós precisamos andar, irmãos. Fazer jus dessa palavra. Nós precisamos ter uma vida que reflete que Ele está vivo. Será que a sua vida hoje reflete que Jesus está vivo? Será que as suas finanças hoje refletem que Jesus está vivo? Será que a tua alegria hoje reflete que Jesus está vivo? Não é condenação, irmãos. É um chamar. Ei, tem mais. Tem mais para nós. Tem muito mais. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o que você fez. Irmão, sabe o que está acontecendo na minha vida? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que as coisas dão certo na minha vida? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que eu ando em alegria? Porque Jesus ressuscitou, irmãos. Porque eu não sou mais desse lugar. Eu recebi uma nova identidade. A Bíblia fala, todos quantos receberam, o recebeu, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. A chave é crer. O poder de ressurreição está disponível para aquele que crê. Ser filho está disponível para aquele que crê. Quero te encorajar a crer, irmãos, naquilo que te pertence. Quanto tempo temos gasto, irmãos, com coisas desse mundo? Quanto tempo temos gasto com as coisas desse mundo? Se não acrescenta na sua fé, irmãos, é temporário.